Hoje eu estou com um assunto muito interessante aqui no Paraná S.A., um mestre na arte da cerveja, da cervejaria e da harmonização de pratos com cerveja, o beer sommelier Alan Cunha. Alan, obrigado pela presença. Imagina, obrigado, prazer estar aqui. Alan, você já teve em mais de 39 países, dando curso, simpósio, workshop, participando de eventos, aumentando o seu nível de teoria e capacitação prática nessa arte da cervejaria. Em que lugar está o Brasil hoje nesse cenário internacional? Potencialmente está entre os maiores. A gente ainda não tem a estrutura, a facilidade, principalmente a política tributária que os Estados Unidos têm, que outros países têm para as bebidas, mas potencialmente o mercado é muito grande, muito forte. Então eu diria que nos próximos 10 anos a gente vai ver uma transformação nesse cenário. Nos últimos 3 anos já foi muito forte, nos próximos 10 a gente tem um mercado absurdo para ser explorado. Que já virou cultural para o brasileiro, a gente não tem mais dúvidas, mas a gente, fazendo algumas pesquisas, vimos aí que tem mais de 1.500 rótulos de cerveja artesanal hoje no Brasil. Da onde estão vindo esses rótulos? Quais são os principais centros brasileiros que concentram essa produção? Os grandes polos hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre muito forte, Curitiba muito forte, Minas também tem um cenário muito interessante. O norte, Belém do Pará, está começando a ter uma prática maior desse pessoal de produção, ainda que artesanal. A gente tem hoje um pouco mais de 400 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura. Cada cervejaria produz pelo menos 3, 4 rótulos. Aí a gente ainda tem cervejarias ciganas. Então esse número certamente já está bem maior, não para de crescer, porque todo dia aparecem novas marcas, novas receitas, novos cervejeiros, e isso faz com que o mercado se expanda de maneira não aritmética, mas geométrica. Você foi bem polido agora, mas o que é uma cervejaria cigana? Uma cervejaria cigana é quando você tem a marca da cerveja, tem a receita da cerveja, mas não tem o brinquedo, que é a cervejaria. Então o pessoal procura as cervejarias que alugam o seu espaço para fazer a produção, o invase, e através disso colocar a marca deles no mercado. Uma das suas expertises é a harmonização de pratos, né? O brasileiro hoje já está capacitado, como é no vinho, por exemplo, no quesito harmonização, é tudo muito novo? Não, é interessante se perguntar isso. A última turma que eu trabalhei na pós de cerveja, o pessoal fala assim, pô, a gente não devia ter avaliação para uma coisa que é lúdica. E não é nada lúdico, é extremamente técnico, só que a gente ainda não tem esse universo explorado. No vinho isso está bem desenvolvido, mas com a cerveja a coisa é tratada dessa maneira mesmo, é lúdica, é uma cerveja de boteco, de bar, quando na verdade ela tem algumas ferramentas. Por exemplo, na cerveja a gente tem a carbonatação que o vinho não tem. Então para um prato gorduroso, ela é melhor do que o vinho, porque ela limpa o palato. Com queijo, cerveja funciona melhor que vinho, por conta da carbonatação. E então a gente na cerveja também não tem o terroir. Então o vinho, ele tem o terroir dele, ele tem que ser feito lá. Eu consigo fazer numa fábrica aqui em Curitiba, esses são das cervejas de fermentação espontânea, que dependem do ar do local. Eu consigo fazer o tratamento da água e fazer qualquer cerveja do mundo numa cervejaria aqui em Curitiba. Seu sommelier, escuta agora você falando que em função da carbonatação com queijo harmoniza melhor a cerveja, a gente consegue provar isso? Sim, sim, existe até um sommelier, mestre cervejeiro, Garrett Oliver, já veio algumas vezes para o Brasil, e ele costuma fazer um desafio com os sommeliers de vinho. Ele preenche uma mesa com queijos e de um lado você tem cerveja e do outro lado você tem vinho. E aí ele faz o teste e as pessoas dão a consideração final. E a cerveja sempre ganhou. Outra coisa que eu vi nas pesquisas, um mestre cervejeiro do Oregon, que é um grande polo nos Estados Unidos, dizendo que a água tratada de esgoto, reciclada pelo tipo de produto que ela recebe, transformando ela numa água destilada, é uma matéria-prima melhor do que a água convencional. A água é o ponto de partida para uma boa fórmula e receita da cerveja? O tratamento da água é essencial. Antigamente se falava muito, né? A cerveja que é de Joinville, a cerveja que é de Ponta Grossa,
por conta da água. Hoje em dia não. Uma das primeiras cervejarias artesanais que tratou isso, quando ainda era de um tamanho artesanal, a Eidsmann, em Blumenau, eles usavam água da rede. Você só não pode ter o cloro na produção da cerveja, então através de filtro você retira o cloro e depois você faz o tratamento da água de acordo com o estilo da cerveja. Então você fazendo o tratamento da água, não só para o produto final da cerveja, mas para a interação dessa água com o malte, com o lúpulo, através dos diferentes minerais, essa composição toda faz a cerveja ficar melhor ou pior. Indo agora para o malte, a gente teve a possibilidade, alguns anos atrás, de estar aprendendo isso com o mestre cervejeiro da Agrária, né, que é uma potência aí no agronegócio com relação à produção e venda de malte. Outro indicador do malte é o sucesso que ele tem hoje perante a representatividade no Porto de Paranaguá, né? Os crescimentos exponenciais. Exponencial. O Brasil é um dos grandes produtores de malte, né? O Brasil, agora no Porto de Paranaguá, teve um crescimento de 120% em relação ao ano passado na importação de malte. A gente ainda não tem uma produção alta, a gente importa muito malte, mas esse número mostra o tamanho do mercado e o potencial do mercado cervejeiro no Brasil. A Agrária vende para as grandes cervejarias, mas as micro cervejarias também consomem da Agrária e certamente o aumento nesse número não foi um dado que aumentou só por causa do consumo das grandes e das industriais, mas também pelas micro cervejarias. Esse mercado no país saiu a ponta do iceberg para fora, a metade do iceberg, como é que você avalia isso em números? Os Estados Unidos hoje tem 4 mil cervejarias, a gente tem 10% desse número. As 400 que você falou agora há pouco. A gente tem pouco mais de 400. Então a gente tem 10% do que os Estados Unidos têm de número de cervejarias. Esse número, não é apenas pelo número, mas pela estrutura, né? Então, as cervejarias americanas elas têm 4 forças muito bem posicionadas que dão suporte a esse número. Primeiro, a tecnologia. É difícil a gente achar uma micro cervejaria brasileira com laboratório aqui. O segundo é representação política. O Obama tem uma carteirinha de sócio vitalício da Brewers Association e tem uma cerveja feita na Casa Branca, de modo homebrewer. Depois é a política fiscal. Então, o imposto da cerveja nos Estados Unidos, agora com o Brew Act, vai baixar ainda mais. Então, a gente aqui paga, agora baixou, nós tivemos uma vitória semana passada com a inclusão da micro cervejaria no Simples, baixou a tributação, mas ainda é injusto frente às industrializadas e isso ajuda muito também o desenvolvimento lá. E por último, eles têm um suporte educacional, técnico, que fornece mão de obra qualificada para essas cervejarias. Então, eles através da associação deles, eles conseguem dar muito material para a formação de pessoal para trabalho, desde a lavagem de barril até o pessoal que faz cerveja, com cursos, seminários. O Craft Brewers Conference, que ocorre anualmente, você tem 11 mil, 12 mil pessoas discutindo a cerveja e com vários assuntos. Eu lembro de ter ido numa reunião que a gente discutia política trabalhista da cervejaria e a gente tinha a sala tomada com 200 pessoas. A gente ainda não tem apesar de a gente ter muita cerveja, muita vontade, a gente ainda não tem essa organização entre as cervejarias, mas eu acho que isso é uma questão evolutiva e que em breve a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouco do teu projeto agora. Quais são as bases e a fundamentação dele? Esse projeto, no ano passado, eu fui até o Troagro, que é um restaurante que durante 47 anos recebe 5 estrelas no guia 3 estrelas no Guia Michelin. E almoçando lá, o chefe, o Jean, veio até a nossa mesa e eu perguntei para ele, por que você não tem cerveja? Cerveja na França. E eu saí de lá a refeição foi maravilhosa, mas eu saí de lá incomodado. E aí eu comecei a pensar nisso, né? O vinho ele é tão presente, né, para a alta gastronomia, por que a cerveja também não pode ser? Eu sei que muitos chefs usam cerveja,
mas o senso comum diz que é vinho. E eu comecei a pensar que de alguma maneira podia... E aí, em uma viagem para Nova Zelândia, eu tive esse insight de a gente fazer uma coisa que fosse invertida. A gente sempre desenha um prato para a produção para a cerveja. E eu pensei, se a gente desenhasse uma cerveja para a produção do prato. E aí, desde a Nova Zelândia, a gente vem costurando essas alianças e trazendo esse lado educacional que a gente quer montar uma cerveja para cada ícone da gastronomia mundial. Hoje eu estou assistindo você. Quais são as bases para eu escolher um rótulo de uma cerveja de acordo com o jantar, por exemplo, que eu vou oferecer? Eu te pergunto porque como a gente já trabalhou com consultoria na área, para pub, por exemplo, eu vejo assim que muitas vezes o empresário que vai entrar nesse ramo se confunde. Vai depender da lábia do distribuidor, do vendedor, do representante. Muito. O que são os fundamentos para eu harmonizar pratos de fato? Essa é uma pergunta legal. O que acontece é que existem muitas tabelas de harmonização. Então você tem lá, cerveja de trigo, salmão. Agora, como que é feito esse salmão? É um sashimi? É um salmão frito? Ele é na brasa? Quer dizer, aí já mudou, porque eu já tenho do frito para o sashimi, eu já tenho uma condição de água diferente no salmão. Para a brasa eu já tenho defumado. Tem um molho acompanhando esse salmão. Do que é esse molho? Então eu não posso jogar na vala com muito, dizer salmão é cerveja de trigo. Não é. Então a proposta, isso é uma coisa que eu venho trazendo através das minhas palestras, há alguns anos que eu venho apregoando que a gente faz o seguinte: a gente tenta fazer uma desconstrução dos pratos. Então eu sempre gosto de dar o exemplo do bolo de fubá com café. Então no bolo de fubá com café você tem milho, açúcar e café. Essa é uma harmonização que todo mundo já provou, todo mundo conhece. Se eu retirar desses três elementos um para a cerveja, e a gente aqui pega a stout, que tem notas de café, me sobrou milho e açúcar. Então o que eu tenho milho e açúcar? Uma pamonha. Então uma stout com uma pamonha. Então o melhor caminho para começar a entender a harmonização é desconstruir as combinações clássicas. E nisso está até a caipirinha. A caipirinha é açúcar, álcool e limão. Então é ácido, é doce, é álcool. Se você desconstruir essas coisas, você começa a entender como funcionam as coisas. Então, e aí é claro que a gente pode ficar falando aqui horas e horas sobre harmonização e fazer várias desconstruções, mas basicamente muito importante falar sobre o que é harmonização. A harmonização é quando dois elementos juntos são melhores do que separados. Então, partindo disso, a gente também tem uma outra consideração, que é a biblioteca de sabores de cada um. A minha biblioteca de sabores é diferente da sua, e dela, porque essa construção dessa biblioteca de sabores vem desde a nossa infância. Mais ácido, mais básico, mais doce, mais salgado. Exatamente. Tem até essa consideração, mas como é que você não gosta disso? Como é que você pode não gostar disso? Mas é a biblioteca de sabores de cada um. Então trabalhar, é conhecer os ingredientes e através das desconstruções é o primeiro passo para entrar no caminho das harmonizações corretamente. E para zerar uma dúvida aqui, então a questão do salmão, deixa eu voltar nela, é como esse salmão é preparado, Sim. Não é porque é salmão é determinada a cerveja. De modo algum. Não use tabelas de harmonização, por favor. Depende de como ele é preparado, depende do acompanhamento desse salmão. E eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado no ano que vem e vai ajudar bastante a desmistificar essa... A tabela de harmonização você vai passar bem longe do que deveria se você não souber. Eu sempre falo nas minhas aulas, se vocês usarem a tabela de harmonização, por favor não digam que fizeram aula comigo. Vira como da mãe que vê a tabela de peso e altura para catalogar o filho de 10 anos lá. Não, por favor não. Voltando no mercado internacional, você está indo para a Alemanha agora. Sim. Ali a origem do que existe de melhor na arte cervejeira e na cervejaria? Quando descobriram no Brasil, os alemães já faziam panela cervejeira, né? Então eles têm um know-how muito grande. Eu sou pessoalmente fã dos equipamentos alemães, do know-how para montar cervejaria que os alemães têm. Claro, a gente tem as escolas, né? Escola alemã, escola belga, escola inglesa, escola tcheca, escola americana. A gente tem muitas escolas,
Mas os alemães, eles são clássicos, né? Lá que a gente tem a lei da pureza, a Reinheitsgebot, de 1516, onde eles diziam que só podia ter água, lúpulo, malte. Naquele tempo eles ainda não conheciam a levedura, mas enfim, eles são clássicos, eles são alemães. E essa feira, Braubeviale, é uma feira que reúne expositores do mundo inteiro, gente do mundo inteiro, não só para equipamentos, mas uma grande mostra das tendências do que está por vir pelo mercado, e muita coisa que a gente está vendo acontecer aqui hoje já é de 2 Braubeviale atrás, então para quem é do ramo é muito importante estar presente. Das grandes cervejarias, você falou todas Europa e uma Estados Unidos, né? Todas as outras, coincidentemente, Europa. Os Estados Unidos, de fato, briga hoje por essa arte? Os Estados Unidos fizeram uma coisa muito interessante, né? Eles construíram uma escola muito descolada do restante, um marketing mais agressivo. Uma escola mais comercial, como da cultura americana. Exatamente. Então, eles têm para você fazer comércio de cerveja nos Estados Unidos é muito mais fácil, né? A Stone, que é uma grande cervejaria que está na costa leste, agora também vai estar na costa oeste, na Califórnia, agora também é na leste, e que abriu um brew pub recentemente em Berlim. Eles são famosos por nunca terem feito propaganda, nenhum comercial, nada. E são a 9ª maior cervejaria dos Estados Unidos, era 2 anos atrás a 9ª maior. Então, o mercado ele gira de uma maneira tão constante, tão forte, que o próprio público carrega toda a história nas costas. Alan, muito obrigado aí pela tua presença. Imagina, é um prazer. Pelo riquíssimo conteúdo. Estou sempre à disposição. Boa viagem na Alemanha, que você volte com mais base e propriedade ainda, se é que é possível. Eu conversei aqui com um craque, um expoente nacional na arte da cervejaria, um mestre, Alan Cunha, que já passou por mais de 39 países, disseminando e aprendendo novos conteúdos. E a gente falou aqui sobre grandes coisas, inclusive harmonização. Obrigado e até a próxima.